Mas em especial hoje, esses versículos que nós iremos ler logo a seguir, ele tem um peso muito especial na minha vida e também na vida deste ministério. Eu posso dizer que esses versículos são a certidão de nascimento espiritual do nosso ministério. E eu gostaria de ler um trecho de um cartaz que fica aqui no hall, que conta um pouco da minha história. Eu não sei se vocês já tiveram interesse da minha história, não, desculpa, da história do ministério, que fica aqui no hall. Eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de ler, mas eu gostaria apenas de ler um pequeno trecho onde mostra o quão importante é esse versículo dentro da história do nosso ministério. Diz assim: fundado em 6 de setembro de 2020, o Ministério Cartas Vivas, com fundamento batista, teve como ponto de partida a semente do Evangelho plantada no coração de 3 casais, que, imbuídos do desejo de serem instrumentos de transformação na cidade de Campo Novo do Parecis, entenderam e decidiram atender o chamado de Deus na formação desse ministério, baseado na palavra que nos foi dado em 1 Pedro 5, do 1 ao 4. Esses versículos que nós iremos ler mais adiante, está contido aí na história desse ministério. Mas para que todos possam entender qual é o contexto a qual esses versículos chegaram para nós, como sendo uma resposta de Deus para os nossos corações, eu gostaria de contar o contexto para vocês. Afinal, nem todos aqui, e por graça de Deus, foi chegando mais pessoas, e talvez alguns que estão aqui não saibam o contexto, não saibam como o nosso ministério surgiu. Eu gostaria de estar contando esse contexto. Nós estávamos recém-saídos da nossa antiga igreja. A maioria que estão aqui são pessoas que faziam parte da liderança de uma igreja. E nós saímos, cada um com o seu motivo, cada um no seu momento, cada um com a sua história. E nós saímos dessa igreja, estávamos muito machucados, e posso dizer, pelo menos por mim, perdidos, né? Estávamos extremamente machucados, perdidos sobre o que iríamos fazer, o que cada um iria seguir. Afinal, nós estávamos juntos durante muitos anos, né? Alguns de nós ficamos juntos aí mais de 10 anos, 12 anos, 13 anos juntos, enquanto comunidade. E ao sairmos, nós ficamos um pouco perdidos, machucados com a saída. E logo em seguida veio a pandemia. 2020, pandemia pelo Covid, né? As igrejas, o que aconteceu com as igrejas? As igrejas fecharam. Não se podia fazer reuniões públicas. Então entrou as reuniões online. Como a gente saiu da igreja e estávamos um pouco perdidos, nós decidimos, até que as igrejas voltassem, a gente pudesse então fazer umas reuniões online. Pedimos então a bênção do pastor presidente da nossa antiga denominação, ele nos deu essa bênção, e nós então começamos a nos reunir de forma online, hoje já é o Meet, né, mas antigamente chamava Hangout, né, e a gente fazia então as nossas reuniões online. Cada um do seu jeito, cada um da sua maneira, cada um oferecendo aquilo que poderia dar. O César, hoje nosso ministro de louvor, com seu violãozinho, tocava lá o louvor. Ele tinha poucas músicas no repertório do violão que ele sabia tocar, mas era o que ele podia fazer e fazia de coração, e nós recebemos de bom grado. Eu, o Alexandre, que aqui está, e a Laís, que hoje não veio, revezávamos na palavra, trazia o texto para as pessoas que estavam ali se reunindo de forma online, mostrando para cada um como aquele texto tinha mexido com ela. E assim a gente foi fazendo. Decidimos então fazer essas reuniões. Eram tempos difíceis, estávamos machucados, perdidos. Pessoas muito próximas de nós, amigos, estavam tendo as suas vidas ceifadas pela Covid. O tempo passou, nós podemos então se reunir de forma presencial, porém com poucas pessoas, se vocês lembram, foi de forma gradual.
Então nós decidimos se reunir no fundo da minha antiga casa, que ficava ali na Avenida Jatobá. Nós também pedimos as bênçãos do nosso pastor presidente, da nossa antiga denominação, porque nós saímos, sim, com um sentimento de indignação, mas não com um sentimento de rebeldia. Nós saímos, nós pedimos a bênção, ele nos abençoou. Nós, então, começamos a nos reunir de forma como se fosse um grupo de comunhão, assim como nós fazemos toda quarta-feira, de maneira quinzenal aí. E então nós começamos a manter esse grupo, cada um da sua maneira, cada um servindo da maneira que podia dar. E a intenção, o que era? A intenção era que esse grupo de comunhão se permanecesse até que quando as igrejas abrissem, quando as igrejas pudessem fazer as reuniões normais, cada um pudesse então ir vendo qual igreja que iria e decidir assim. Então nós ficamos assim até com essa intenção. Esses eram os nossos planos, mas não eram os planos de Deus. Ao invés das pessoas saírem, as pessoas estavam chegando. E então eu cheguei a ficar em confusão, porque realmente para mim não havia nenhum plano, não tinha nenhum plano meu de um dia me tornar pastor. Não estava nos meus planos, de maneira alguma é isso. E acredito que também não estava nos planos dos meus irmãos que aqui estão, que hoje são presbíteros. Nós não tínhamos isso como planos para nós. Nós pensávamos várias coisas, servir na igreja, eu era um diácono, então tínhamos várias formas de servir, mas não assim, dessa maneira. E aí, isso me causou grandes confusões. E diante dessa confusão, eu peguei meu carro, fui parar numa cidade chamada Barra Bonita, em São Paulo, onde estava o nosso antigo pastor, e atual também, que virá em setembro, já está confirmado, tá? Que virá em setembro, comemorar junto conosco 5 anos do nosso ministério. Amém? Glória a Deus. Possivelmente no final de setembro aí ele esteja aqui conosco. Então, eu fui lá para conversar com ele, para ver se eu conseguia tirar um pouco das dúvidas e das incertezas, dos anseios, das minhas limitações. E eu conversei com ele. Na volta, eu passo por Cuiabá, converso novamente com o pastor presidente da nossa antiga denominação. E ambos, de maneiras diferentes, mas me dão o mesmo conselho. Eles dizem assim: olha, Deus está colocando diante de você uma oportunidade de vocês de abrirem um ministério. Deus está dando essa oportunidade, mas Ele não está colocando isso de maneira incisiva, não por opressão, não por obrigação, mas Ele está dando essa oportunidade. Cabe a vocês decidirem se vocês irão dizer sim ou não. Naquilo que vocês disserem, Ele vai abençoar você e também recebemos da parte deles as bênçãos para qualquer uma das nossas decisões. Bom, e diante dessas minhas incapacidades, diante das minhas limitações, diante das minhas dúvidas, incertezas e medos, eu coloquei e lancei diante dos pés do Senhor uma dúvida que estava no meu coração. Eu disse assim: Pai, Campo Novo do Parecis tem tantas igrejas, por que mais uma? Por que mais uma? E foi nesse contexto de medos, incertezas, dúvidas e sentimento de perdido, é que o Senhor nos trouxe essa palavra que eu gostaria de ler com os irmãos esta noite, que está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 5, eu vou ler do 1 até o verso 11. Diz a palavra do Senhor: Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunho do sofrimento de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados.
Olhem por ele não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível glória de Deus. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes um para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, andam ao redor, como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo também estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhe dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para o todo sempre. Amém. Amém? Com base, então, nessa palavra, nós entendemos que se fôssemos para nós lançar sobre essa cidade mais um ministério, que este ministério não fosse apenas mais um, mas que fosse um local onde os filhos de Deus pudessem se reunir e pudessem servir uns aos outros. Que pudessem ter um local onde não faltasse óleo sobre aqueles que chegassem também machucados. Que não faltasse a unção do poder de Deus sobre esse lugar. Que não faltasse um abraço, que não faltasse uma palavra de exortação, uma palavra de carinho, que não faltasse o servir uns aos outros. O desejo de servir, ele é um fundamento para a fé cristã. E é por isso que nós vamos nos aprofundar um pouco mais nesse texto e nós vamos tirar algumas verdades essenciais desse desejo de servir. A primeira verdade é: qual é a motivação correta em servir? Um coração que serve por vontade própria. Nós lemos isso no verso de 1 ao 4. Qual é a prática correta? Uma vida que serve como exemplo. Versos 3 do 5 ao 7. E qual é a sustentação correta? O poder de Deus que nos sustenta no serviço. Versos de 8 ao 11. Nós iremos estudar ponto a ponto cada um dessas verdades. E a primeira verdade que nós tiramos do texto é a motivação correta. Por que você serve? Qual é a motivação correta para um cristão servir ao outro? Eu gostaria de compartilhar essa verdade que o Espírito Santo me deu. Se a ganância é a força motriz que move o mundo, o serviço deveria ser a força motriz que move a igreja. Deveria. Aí vocês façam o julgamento de vocês, mediante o cenário das igrejas brasileiras que estão aí. Cada um de vocês faça um julgamento. Mas como diz a palavra lá em 1 Timóteo 6,10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A ganância, o desejo pelo poder, a cobiça, são valores que o mundo propaga. São valores que movem aqueles que ainda estão cegos, que ainda não tiveram a luz do coração iluminada pelo Espírito Santo. O mundo é movido pela ganância. O mundo é movido pelo amor ao dinheiro. O mundo é movido pelo domínio, pela busca de poder. Esses são os valores que o mundo propaga.
Enquanto o mundo ensina que dominar os outros é símbolo de sucesso, o nosso Senhor, o Deus encarnado, aquele que tudo que foi feito por meio dele, ele se ajoelhava e lavava os pés dos seus discípulos. Olha a contradição entre quais são os valores que o mundo propaga e quais são os valores que o reino de Deus propaga. Esses deveriam ser os valores que as igrejas que se dizem cristãs deveriam propagar. Nós não deveríamos encontrar valores como ganância, busca pelo poder. Servir ao outro é a marca de um cristão. Servir ao outro é a marca de um cristão. Se o evangelho que está sendo pregado, que está sendo ensinado pela igreja, não imprime essa marca na vida de cada membro, então eu posso falar com certeza, que este evangelho é um falso evangelho. Não é o evangelho de Cristo. É um evangelho de fariseus. Assim como diz aquela música de Aimee, que eu gostaria de ler umas frases dela. A música chama Evangelho de Fariseus. Ela diz assim: fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos, estocamos o maná para nós, oramos por nós e pelos nossos. O reino virou negócio. O dízimo importa mais do que os corações. E lá embaixo ela diz: e a falsa noiva se revela contra o noivo que espera ver um caráter cristão. O verdadeiro evangelho tem o poder de imprimir em nós um verdadeiro caráter cristão. O verdadeiro evangelho pode mudar a nossa mentalidade. O evangelho, ele tem esse poder de mostrar para nós que há valores melhores do que a ganância, do que a busca pelo poder, do que a dominação. E percebam, quem é que está ensinando isso? Quem é que está dizendo para nós sobre esses valores do reino? Pedro. O mesmo Pedro que no início estava preocupado quem seria o maior no reino de Deus. E agora ele, transformado pelo evangelho, já no final de sua vida, nos ensina os valores do reino. Nos ensina que a verdadeira motivação do servir é que nós não devemos servir motivados pela ganância. Nós não devemos servir com a intenção de depois dominar. Nós não devemos servir dentro de uma bolha, estocando maná para nós mesmos, como diz a canção de Aimee. Não devemos servir por obrigação. Devemos, sim, servir por livre vontade. Desejo de servir. Transformados pelo poder do Evangelho, com o desejo de agradar a Deus e não aos homens. Devemos servir como exemplo para os outros. E qual é a promessa que Pedro nos traz para aqueles que servem com a motivação correta? Pedro diz lá no verso 4, que estará aqui em 2 minutos. Quando se manifestar o Supremo Pastor. Quem é o Supremo Pastor? Jesus. Eu aqui sou apenas um pastor coadjuvante. Eu sou o pastor auxiliar, né? Eu estou aqui cuidando de um rebanho que não pertence a mim. Pertence ao Supremo Pastor, assim como disse o texto. Olha, quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Aquele que serve com as motivações corretas
receberá das mãos do Supremo Pastor a imperecível coroa da glória. Não é algo que se desfaz com o tempo, não é uma joia que se perde, não é algo feito de material humano que logo se acaba. Não. É a coroa da glória, a vida eterna. Há maior recompensa do que essa. Não só receber a vida eterna, mas tem um plus nisso. Nós receberemos a vida eterna ao lado de Jesus. Nós passaremos a nossa eternidade não sozinhos, mas em comunhão e em comunhão com Cristo. Isso é o que deve ser a motivação correta para que eu e você sirvamos uns aos outros. E por isso eu gostaria de compartilhar algumas reflexões que eu fiz a mim mesmo quando eu estava elaborando esse sermão. Gostaria de compartilhar com os irmãos. A primeira reflexão que eu fiz é: eu sirvo por obrigação? Eu sirvo por obrigação? Eu sirvo por reconhecimento humano? Eu sirvo com alegria ou com um espírito de reclamação ou murmuração? Eu sirvo? Ou eu estou apenas sendo servido? No reino de Deus, liderança não é um trono, é uma toalha e uma bacia. O segundo ponto que nós iremos nos aprofundar é sobre a prática correta. Nós já entendemos qual é a motivação correta. A motivação correta é servir de maneira livre e espontânea para agradar a Deus. Essas são as motivações corretas. E lemos quais são as nossas promessas, quais são a nossa recompensa ao fazermos isso. Agora, qual que é a prática correta? Eu posso dizer que a beleza, mas também a dificuldade da fé cristã é que a nossa fé ela não fica apenas no campo das ideias. A nossa fé não fica apenas na filosofia. A nossa fé ela não fica apenas nos escritos em um livro fechado em sua estante. A beleza e a dificuldade da fé cristã é que a fé é um chamado ao cotidiano. É um chamado a colocar em ação no dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, no relacionamento com teu marido, no relacionamento seu do trabalho. Nós não podemos ser cristãos de apenas pensar, de filosofar, de ideologias, mas cristãos de ação. A nossa fé, o chamado para a fé cristã, é um chamado de ação, do dia a dia, de colocar em prática. O desejo de servir não pode ficar apenas na intenção, no pensamento, na boa vontade. Ah, nossa, eu tenho essa boa vontade de servir, mas não serve. Não, um dia vai acontecer alguma coisa e eu vou servir. Não. O desejo de servir não pode ficar apenas na intenção e na boa vontade, mas ele deve se tornar visível através das nossas atitudes que refletem o caráter de Cristo. Percebam como Pedro inicia a sua exortação. Olha como que ele diz: apelo para os presbíteros que há entre vocês e o faço na qualidade de presbítero. Percebam. Ele não se coloca como alguém que possui um título maior. Ele não se coloca como alguém que é o bam, bam, bam. E fala assim, olha, eu sou o pastor aqui e vocês têm que obedecer. Eu sou o anjo da igreja. Eu sou o norte que a bússola de vocês devem apontar. Não. Ele se coloca no mesmo nível. Ele se coloca no mesmo nível daqueles que ele está exortando. Sou presbítero como vocês.
Também sofri e ainda sofro pelo nome do Senhor. Deixa eu dizer uma verdade para vocês, amados. A autoridade de um líder cristão não vem pelo seu título, mas pelo seu exemplo de vida. Pedro, ele não se apegou a um título. Mesmo ele sendo um dos principais apóstolos de Cristo. Nós estamos falando de Pedro. Um dos principais apóstolos de Cristo. Mas ele não diz, olha, eu sou o apóstolo Pedro, me obedeçam. Ele se coloca no mesmo nível. Ele fala assim, eu também estou sofrendo assim como vocês. Se um líder precisa dizer o tempo todo, me obedeçam, é porque seu exemplo não fala por ele. Por outro lado, quando alguém serve com constância, alegria e humildade, o exemplo, amados, se torna irresistível. Esse exemplo atrai as pessoas. Esse exemplo inspira as pessoas e forma outras pessoas a querer servir também. É pelo exemplo. Não adianta eu ficar aqui falando, olha, eu sou o pastor, vocês têm que servir. Mas eu mesmo não sirvo. Eu não dou o exemplo. Vocês devem olhar para a minha vida e, através da minha vida, se inspirarem para que vocês também possam servir. Por isso que eu digo sempre, não é a primeira vez que eu falo isso, e volto a repetir. O pastor não é aquele que mais manda, é aquele que mais serve. Por isso que nós temos um supremo pastor, porque ele serviu com a sua própria vida. Eu não sou capaz de dar a minha vida por vocês. Mas Jesus Cristo deu. Por isso ele é o supremo pastor. Por isso que ninguém pode tirar dele a coroa, o cetro e o trono. Foi ele quem morreu, não fui eu. Não foi o apóstolo fulano de tal. Não foi o profeta do sei aonde. Vejam, parece que no verso 7, coloca o verso 7 aí para mim, Juliana, por favor. Parece que no verso 7, parece que Pedro está mudando de assunto. Ele diz assim, lançam sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Parece que ele está mudando de assunto, mas não. Ele não está mudando de assunto. O assunto ainda é sobre serviço. Ele está dizendo, olha, sirvam sem ansiedade. Por quê? Porque às vezes, amados, como nós podemos servir os outros se nós estamos esmagados pelo peso das nossas próprias preocupações? Nós estamos tão preocupados com os nossos próprios problemas, com as nossas próprias situações, com os nossos próprios dilemas, que nós esquecemos de olhar para o lado e ver que um irmão está precisando de ajuda e talvez o problema que ele esteja passando é até maior do que o nosso. Por isso que Pedro nos exorta falando, lance sobre ele a sua ansiedade. Porque se nós ficarmos apenas preocupados com os nossos problemas, com as nossas situações, nós não queremos servir. Sobre ele a sua ansiedade. Sirvam sem ansiedade. Eu posso, mesmo com os meus problemas, ir lá na casa do meu irmão que está precisando de ajuda e dar um apoio para ele. Mesmo eu passando por dificuldades também. E quando eu falo de servir, amados, por favor, não entendam que eu estou aqui querendo fazer um discurso para que você consiga pegar algum cargo na igreja. Não é isso. Não é isso. Eu estou falando algo muito além. Se colocar à disposição para a escala, para esse momento que nós temos aqui, deveria ser algo básico na vida de um cristão. Eu estou falando de algo que vai além. Eu estou falando de servir o outro na necessidade do outro.
Eu estou falando de servir o outro com a palavra de conforto. Eu estou falando de servir o outro com um conselho. Eu estou falando de servir o outro com um abraço, com um filho que está doente. Eu estou falando de servir o outro com uma oração em um momento de dificuldade. Eu estou falando de servir o outro apenas com a sua presença, só para dizer: ei, você não está sozinho, eu estou aqui contigo. Eu não sei como resolver o seu problema, eu não sei que palavra eu vou dar para você, mas eu estou aqui com você. Eu sou teu irmão em Cristo. Eu estou aqui com você. Vamos buscar em Deus como nós vamos passar por isso, mas eu estou aqui com você. Quantas vezes a gente passou por um problema e não gostaríamos de ter a presença de um irmão ao nosso lado, que pelo menos ficasse calado, mas a gente soubesse que lá ele estava. Você não precisa ter as palavras certas. Você não precisa ser um teólogo. Você não precisa ter um cargo de pastor, presbítero, diácono, ou seja lá o que for. Você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus e se importar com o outro. Amar o outro. Senão não faz sentido nenhum, amados. A gente abrir mais uma igreja aqui nessa cidade. Se não for para ensinar o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo, que está baseado em apenas 2 leis: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo. Terceiro ponto, a sustentação correta. Tá calor ou é impressão minha? Tá. E esse daqui? Tá no maço? Eu achei que eu tava pentecostal, que tava no... Não? Tô mexendo demais hoje, né? Amém. É o fogo do Espírito também. Terceiro ponto, a sustentação correta. Quem é que nos sustenta no serviço? Quem é que nos sustenta no serviço? Qual é a sustentação correta do servir? Servir a Deus com humildade, constância, não é fácil. É uma jornada marcada por lutas, resistências e ataques espirituais. Pedro sabia disso. E por isso ele encerra a sua exortação com um chamado à firmeza na fé. Pedro nos adverte, coloca para mim, Juliano, o verso 8 agora. Olha a exortação que Pedro diz. Estejam alertas e vigiem. Vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Quem serve no reino de Deus se torna alvo do reino das trevas. O inimigo, ele não ataca quem está adormecido, quem está sentado no banco das igrejas. O inimigo ataca quem está ativo. O inimigo ataca quem está gerando vida. Por isso Pedro nos alerta: sede sóbrios e vigilantes. Mas o inimigo quer nos paralisar e nos desqualificar com orgulho, querem nos paralisar com medo, ele quer nos esgotar com ativismo religioso, que é bem diferente do servir. Certo? Nós temos aqui algumas escalas para que o culto aconteça. Mas nós devemos nos preocupar com igrejas que toda semana, todo dia, tem algo e não tem espaço para que a pessoa tenha uma vida familiar. Nós temos que nos preocupar com isso. Como você vai ter uma família bem cuidada dentro da sua casa, se você passa semana após semana dentro da igreja, trabalhando, limpando, fazendo evento, fazendo não sei o quê, para que a igreja cresça? Para que venha cada vez mais pessoas. Até parece que
canção de Aimee fala alguma verdade, né? O reino virou negócio. E usa o trabalho voluntário dos irmãos para que o reino, com R minúsculo, cresça. Nós não podemos ser ingênuos, amados. O serviço cristão é um ato de guerra espiritual. Você acha que o inimigo fica feliz quando você larga aquilo que você tem para fazer, o almoço, a janta, o serviço da sua casa? Você monta no carro e vai lá dar uma palavra de apoio para um irmão? Você acha que o inimigo fica satisfeito com isso? Ele não fica satisfeito com isso. Ele se agrada quando você não sabe o que o irmão está passando e você pesa a língua contra o irmão. Aí ele se agrada. Você não sabe o que o irmão está passando. Você não sabe da dificuldade do irmão. E ao invés de você pegar o teu carro, pegar a sua bicicleta e ir lá, perguntar para o irmão se precisa de alguma coisa, pesa a língua. O inimigo tem se agradado disso. A quem vocês querem agradar? Percebam, nessa luta espiritual, o segredo não está na força. O segredo não está em você cantar aquela canção extremamente teológica que diz: dá-lhe uma bicuda na cara do cão. Que o César canta aqui com frequência. Não está. Não está na força. Pedro não fala assim: vocês têm que ser mais fortes que Satanás. Vocês têm que dar bicuda na cara do cão. O que o Pedro diz? Não entendi. Cuidado do cachorro. O que Pedro diz? Isso. Resistam. O segredo não está na força, mas na resistência. Não está na força, mas na resistência. E como nós podemos resistir, permanecer firme na fé? Pela palavra. Nosso maior exemplo é Cristo. Como que Cristo resistiu quando ele foi tentado por Satanás? Pela palavra. O que Satanás fazia? Ele pegava a palavra de Deus, só que de uma forma. Só que Satanás não faz mais isso hoje, né, irmãos? Ou será que faz? E o que Jesus fazia? Resistia com o quê? Com a palavra, só que no seu contexto correto. No seu contexto correto. E como nós podemos ainda mais resistir? Confiando que não estamos sozinhos. O Senhor Jesus prometeu que Ele estaria conosco até quando? Até daqui 30 dias? Até quando? Até os fins dos tempos. Até a consumação dos tempos. Outra forma de resistir? Orar sem cessar. Claudinei, como a gente deve orar sem cessar? Eu preciso trabalhar. 6:30 da manhã eu preciso levantar para ir para o serviço. Como é que eu faço? É para mim ficar orando o tempo todo? Não, amados. A sua vida deve ser uma oração ao Senhor. A sua vida deve ser uma oração oferecida para Deus. Este é o verdadeiro louvor. Este é o verdadeiro louvor. Se nós chegarmos aqui e apenas cantarmos a canção, como César bem ministrou no início, canções lindas,
Como ele evoluiu daquele hangout? Brincadeira, César. Como ele evoluiu? E aí ele cantava, e aí hoje ele canta, e você vem aqui tocado pelo Espírito, e aí você levanta as duas mãos, faz aquele arrepio na nuca e tudo mais, mas chega em casa, você não reflete o caráter de Cristo para só dentro da sua própria casa, para sua esposa, para para o seu marido, para seus filhos. Isso que você fez aqui não é nada, não significa nada. Isso não é louvor, você apenas cantou uma música. Você poderia ter cantado funk, você poderia ter cantado sertanejo universitário, você poderia ter cantado qualquer coisa. Você cantou só mais uma música. Mas se nós não colocarmos em prática a nossa fé, se a nossa vida não for uma oração oferecida a Deus, isso é o verdadeiro louvor. Isso é a verdadeira adoração. E diz a palavra que o Senhor está procurando por esses verdadeiros adoradores. Que o Senhor Jesus Cristo encontre verdadeiros adoradores aqui no nosso ministério. Orando sem cessar. Como mais nós podemos resistir? Relembrando que Deus cuida daqueles que servem. Não precisa ficar com medo do capeta porque você está servindo. É Deus quem cuida de você. Se vier flecha, ele desvia. Tem um escudo poderoso diante de vós. É o Senhor dos Exércitos que está indo na tua frente. Quando você está servindo com as motivações corretas, quando você está servindo com a prática correta, é o Senhor que sustenta o seu serviço. E Pedro vai ensinar da forma como que Deus sustenta aqueles que estão se propondo a servir com as motivações corretas. Está lá no verso 10, você consegue colocar aí para mim, Joey? Verso 10. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de vocês terem sofrido por um pouco de tempo, veja as palavras: restaurará, confirmará, fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Essas são as promessas. Ele vai nos aperfeiçoar porque ele vai tratar o nosso caráter e moldar as nossas falhas. Ele vai nos firmar, porque Ele vai nos manter em pé, mesmo quando tudo parece que está perdido. Ele vai nos fortificar, porque é Ele quem que vai nos dar força, além da nossa. Ele vai nos fundamentar, porque Ele vai estabelecer em nós firmes raízes, para que nem o vento mais forte possa derrubar você. E sabe por que eu digo isso com toda firmeza? Porque o Senhor cumpriu isso em nosso ministério. Ele nos restaurou quando nós estávamos machucados. Ele que enxugou as lágrimas dos nossos rostos, do nosso rosto, desculpe. Foi Ele que nos confirmou quando nós estávamos perdidos. Foi Ele que nos deu força quando nós estávamos fracos e com medo. Ele nos deu firmes alicerces quando nós nem sabíamos que estávamos construindo alguma coisa. Glória a Deus por isso. Concluindo, amados, nós vimos hoje como que o apóstolo Pedro, o verdadeiro desejo de servir deve nascer de um coração puro e voluntarioso. Você não deve servir por obrigação. Você não deve servir por opressão, porque alguém está impondo sobre você. Você deve servir de maneira voluntariosa. O homem que uma vez quis a glória para si. Quem será o maior no reino de Deus? Essa era a preocupação de Pedro.
Agora ele vai terminar a sua exortação, apontando toda a glória para Deus. A ele seja o poder para o todo sempre. Amém. Assim que Pedro termina a sua primeira carta. E eu gostaria de fazer um chamado. Primeiro eu quero me dirigir àqueles que ainda não servem. Eu gostaria de dizer para vocês que aqueles que ainda não servem, que talvez Deus esteja te chamando hoje para que você saia da sua passividade. Onde você pode começar a servir? Não por obrigação, mas por gratidão. De que maneira você pode se colocar à disposição para que o Senhor possa fazer a obra dele através da sua vida? Fica um chamado para aqueles que ainda não servem. Para aqueles que servem, mas com a motivação errada, eu gostaria de me dirigir falando: faço um convite a vocês ao arrependimento. Se arrependam. Peça para Deus purificar o seu coração e colocar em você um desejo correto, uma motivação correta para servir, para que a glória seja para Ele e não para o reconhecimento próprio, e não porque você precisa de alguma afirmação, ou não porque você precisa mostrar para alguém. E eu gostaria também, por último, de me dirigir para aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Eu gostaria que essas pessoas lembrassem da promessa do Senhor. Lancem sobre ele a sua ansiedade. Venham a mim, aqueles que estão cansados e sobrecarregados. E o próprio Jesus irá tirar de nós esses fardos pesados. Confie que o Deus da graça irá te restaurar, irá te confirmar, irá te fortalecer. Não desista. Tenha bom ânimo. Amém?